São João, capítulo 14, versículo 12. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Pregando aos vivos e aos perdidos. Bom, segundo relata São João, capítulo 14, verso 12, teríamos um tempo de um grande ministério na terra. Este foi o tempo do sétimo anjo. Tempo tal que seria feitas as mesmas obras que Jesus fez e maiores ainda. Mais obras. Ele fez grandes sinais. E aquilo que Jesus não fez no seu dia, fez no dia do sétimo anjo. A gente deve ser agradecido a Deus por ver isto, porque nesse tempo o Evangelho é pregado aos vivos, mas também é pregado aos perdidos. Porque tem pessoas que ouvem, mas não consegue receber aquela palavra. Diferente da samaritana que ouviu e disse: vejo que és profeta. Os outros viram que ele era um demônio, mas a samaritana viu que ele era profeta. O ladrão da direita viu que ele tinha um paraíso. O outro ladrão estava amaldiçoando a todo mundo. Mas um era eleito e ele podia ver que Jesus tinha um paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso, porque ele disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Se você vai para o paraíso, qualquer tempo você vai para o reino. Isto é certo. Se a gente está com Jesus no paraíso, naquela sexta dimensão, então estará com ele no reino, o reino milenial, onde a igreja, os verdadeiros crentes, estão se preparando para o rapto e depois estarmos nesta lua de mel de 1000 anos. Cristo e a noiva que foi redimida. Então é um espaço de tempo muito glorioso, quando a gente pode ver Deus operando naquele tempo que a gente vive. Então no nosso tempo não é tempo daqueles sinais que foram realizados no tempo de Jesus, no tempo de Lutero, no tempo de Wesley, no tempo dos pentecostais. No tempo de William Branham, era o cumprimento de certas escrituras tremendas que não podia ser cumprida em outro tempo, nem no tempo de Jesus. Não era para Jesus revelar os selos. Por quê? Ainda que a Bíblia é um livro eterno, aquilo aqui na terra ainda seria desvendado. Isso é escrito depois da morte, ressurreição e assunção do Senhor Jesus. Este livro foi escrito exatamente depois, que é Apocalipse.
Então, os acontecimentos do Apocalipse têm a profecia de Jesus, dizendo: aquele que crê em mim, aquele. Sempre é bom ver que é singular. Não são aqueles, mas aquele que crer em mim. Fará, não farão. Não são dois, três, multidão, não. Fará, aquele. Então Jesus estava profetizando de uma escritura que ainda ia ter seu cumprimento 2000 anos depois. Só que ele não podia falar para os discípulos: isso daqui vai cumprir daqui 2 milênios. Não. Deus coloca as promessas na Bíblia. E em cada época, Deus desvenda a promessa daquela época. Ele não é obrigado a falar aquilo que vai acontecer lá na frente. Ele já dá tudo claro aqui atrás. Porque senão não precisa dele dar promessas. Se ele dá promessas, porque são profecias. E essas profecias bíblicas, ela tinha o seu tempo. Agora, o que eu li aqui, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, era Jesus falando para uma pessoa: aquele que crê em mim. E a própria Bíblia, Apocalipse 10, verso 7, diz que nos dias da voz do 7º anjo. Aí você vê, tivemos o primeiro anjo, Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley. Mas a palavra diz: nos dias da voz do 7º. Então aí que vai cumprir o mistério de Deus. Por que não aconteceu na voz de Paulo? Paulo aguardava o arrebatamento para o seu dia, ao ponto de ele dizer: e nós, os vivos que ficarmos, seremos transformados e subiremos para encontrar com o Senhor nos ares. 1 Tessalonicenses 4,17. Ele esperava para o seu dia, mas veio acontecer algo aqui para nós antes do rapto. Então não aconteceu nos dias de Paulo, mas veio acontecer aqui. Eu quero reprisar outra vez. 1 Tessalonicenses 4,16. O mesmo Senhor descerá do céu. Exatamente o cumprimento nos dias do profeta, quando o Senhor desceu do céu em Apocalipse 10:1. Era o Senhor descendo do céu com um livrinho aberto, para poder entregar para este mensageiro que creu em Cristo e que ele faria as mesmas obras que Cristo fez e até maiores, como ele fez. Ele falou a palavra e criou esquilos. Isso aí, quando Deus, a coluna de fogo, Logos, fez lá no princípio: haja luz e houve luz, e aí foi criando os animais. Mas agora ele estava numa carne, ele não estava numa teofania. Lá atrás ele estava numa teofania, no Logos, mas aqui ele estava em carne. Com Jesus ele estava em carne, aquele Logos tinha se encarnado. Jesus venceu o seu tempo, voltou para o Pai, isto é, voltou à condição de origem, espírito, e desceu agora em Apocalipse 10, verso 1, ele desceu com o livrinho aberto, e é o mesmo Senhor que a Bíblia diz: descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. O irmão Branda diz na mensagem O Rapto que estas três coisas cumpre na descida dele. E ele não vai descer, ele já desceu. Então estas coisas têm cumprido quando Cristo desceu. E a maioria de nós nem sabemos disso. O alarido é fácil. Cumpriu o alarido, que é a mensagem sendo divulgada. É difícil as pessoas ver o demais. A trombeta de Deus.
o alarido, a voz de arcanjo, que é a voz da ressurreição. E nós sabemos que não tem mais ninguém aqui na frente para dar voz da ressurreição. É o que o 7º anjo fez lá atrás. Por isso toda a mensagem que veio para o profeta já veio naquele espaço de tempo que o poder de Deus estava manifestado na terra para que aquele que creu nele, em Cristo, viesse fazer as obras que Cristo fez e outras maiores ainda. Você sabe que agora o que falta é só os mortos aparecerem, porque as suas tumbas já foram abertas. Falta eles aparecerem, eles saírem das tumbas, assim como aconteceu em Mateus capítulo 27, verso 50 em diante. Veja ali para você ver que isso aconteceu no tempo de Jesus. Quando Jesus morreu, os túmulos se abriram. Mas os mortos não saíram quando ele morreu, mas sim quando ele ressuscitou. Aí os mortos saíram. Então nós estamos aqui com o cumprimento da palavra de Deus tão exata que aquilo que aconteceu no tempo de Jesus aconteceria no tempo deste anjo que ia crer em Jesus e que ia fazer as mesmas obras. E tudo o que aconteceu naquele dia veio acontecer nos dias de William Branham, o 7º anjo. Para que isso? Para cumprir a Escritura. Então, nossa ressurreição está garantida. Você sabe que a vinda de um mensageiro e que ele teve uma mensagem que foi o alarido, a voz de arcanjo e a trombeta de Deus. Sabe o que é ter isto? É ter o primeiro pagamento da ressurreição concluído. Isto é, assegurada a nossa ressurreição. Ah, mas vai acontecer. Já está assegurada. Já foi dado o primeiro pagamento. Cristo já fez isto lá atrás por nós e repetiu aqui em William Branham, quando ele revelou os selos, sua palavra. O 7º anjo estava na terra no tempo da sua vinda, tocando a trombeta. E mortos ressuscitaram, só que mas ninguém apareceu. É porque eles só levantam quando o mensageiro levanta. É assim que aconteceu com Jesus. Quando Jesus saiu do sepulcro, aí aqueles mortos do Velho Testamento, os nossos irmãos do Velho Testamento, saíram. Leia lá para você se inteirar melhor, Mateus 27, verso 50 em diante, para você ver. Isso é tão claro que tudo que vai acontecer aqui para nós, Deus já fez de antemão com a mensagem do profeta. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que crer, como Branham creu. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. Então Branham creu e fez, maiores ainda. Criou esquilos, trouxe a salvação para os filhos da irmã Hatmuser. Isso são coisas fenomenais, tremendas. Parou a tempestade, trouxe a cura da irmã Branham. Quase na última hora, quando o médico puxou o lençol para poder cortar a irmã, fazer aquela cirurgia, o tumor desapareceu. Isto são obras maiores, que nós sabemos pela palavra falada que William Branham tinha dito, antes que a mão do médico toque nela, a mão do Todo-Poderoso retire aquele tumor. E isso aconteceu. Antes da mão do médico tocar na irmã Branham, o tumor desapareceu. Este foi o mensageiro, o anjo, que creu em Jesus. Creu em Jesus, que fez as mesmas obras e maiores do que aquelas já foi feito. Então essa mensagem, quando você prega para os vivos. E estes vivos têm os perdidos no meio.
Os perdidos são aqueles que ouvem também. Você pergunta, mas eles não estão vivos? Sim, mas a mensagem é pregada aos vivos e aos perdidos. Isso quer dizer, enquanto você prega, os vivos ouvem e recebem. E os outros vivos não entendem nada. Você vê que os vivos pentecostais não entenderam o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e não entendem até hoje. Eles não entenderam que a descida do Espírito Santo é que aquele povo cria na palavra de Pedro, na palavra do dia. Por isso que o Espírito Santo desceu. E que o sinal inicial não era língua estranha, porque eles falavam a língua daquele povo que estava ouvindo. Mas os pentecostais não conseguiram ver isso e colocou a evidência como uma língua estranha. E não é bíblico, de maneira alguma, isso, porque começou no dia de Pentecostes. Então a mensagem é pregada aos vivos e aos perdidos, ao mesmo tempo. Irmão Branham, quando pregou essa mensagem, almas que estão em prisão agora, ele estava pregando aos vivos e aos perdidos. Aos perdidos da terceira etapa também. Ele disse, será isto a terceira etapa? Que tem uns que crê na terceira etapa e tem outros que não crê. Tem uns que aceita e vive aquela terceira etapa e outros ouviram, mas não dão conta de conceber aquela terceira etapa como ela é. Mas é que nós temos a mensagem do profeta que é tremenda para nosso alimento. Os 115 almas que estão em prisão agora, preste atenção, Jesus disse, ele mesmo, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E assim como o Pai o enviou para pregar aos vivos, aqueles que tinham esperança, e então apresentar a mesma mensagem àqueles que não tinham esperança, aos perdidos, pregando aos vivos e aos perdidos, pregando para quem tem esperança e para quem não tem esperança mais. Oh, meus amados, a Bíblia diz, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tem uns que têm ouvido e escuta. Outros têm ouvido, mas não ouvem o que o Espírito diz. Eles têm ouvido para ouvir o que uma igreja diz, uma denominação diz, um pastor diz, mas eles não têm ouvido para ouvir o que o Espírito diz. O Espírito no tempo de William Branham era a mensagem dele. O Espírito no tempo da esposa é a mensagem da esposa. As pessoas poderem ouvir o que o Espírito está dizendo. Mas você pode ouvir hoje o que o William Branham falou lá atrás, que foi o que o Espírito disse. Aquele povo na América do Norte, mas você pode agora falhar em ouvir o mesmo Espírito falando aqui, falando hoje, falando através do corpo, esposa, que ouve e crê, ouve e recebe. Mas a mensagem é pregada aos vivos e aos perdidos. É tão duro a pessoa ouvir uma coisa desta, porque ela diz, bom, se eu sou perdido, não tem conserto. Não tem porquê. Você não dá lugar a Deus. Tem conserto para cada pessoa. Eu já falei para vocês, eu oro pelas pessoas e tem conserto até na hora da morte. Depois que morreu, não tem jeito mais. Mas tem conserto. Você pode ser curada, ser curado, você pode ter o perdão de seus pecados. Por mais feio que seja como escarlate, ele pode transformá-los em branco como a lã branca. Isso é o poder de Deus, é o poder do sangue de Jesus Cristo, que foi derramado
para poder nos salvar. Agora, ele vem com uma mensagem e salva uns, e os outros ele não pode salvar. Porque aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê será condenado. Então, se a pessoa crê, ela está do lado da mensagem que foi pregada para os salvos. A mensagem é pregada para os vivos, mas os vivos que dão ouvido à mensagem. Os vivos que podem dizer, pequei. Não os vivos que levantam calúnia sobre seu irmão, sobre sua irmã. Mas o vivo que diz, pequei contra os céus e perante ti. Aí Deus vem e perdoa cada um de nós e nos salva. Mas tem os outros vivos que ouvem a palavra e não podem receber a palavra. Então o evangelho é pregado aos vivos e aos que perdem, aos sem esperança. Como você tem ouvido o evangelho hoje? Você escuta o evangelho e como você tem aceito esta mensagem, esta pregação que é feita aos vivos e aos perdidos? Porque os dois escutam a mesma mensagem. Eles não escutam mensagem diferente. Cada vez que teve uma mensagem, o povo no tempo de Lutero ouviu a mensagem de Lutero. Aí teve a mensagem de Wesley, o povo ouviu a mensagem de Wesley. Aí veio a mensagem pentecostal, restauração de dons, cura de enfermos, e o povo ouviu no seu dia. Aí veio Elias e restaurou todas as coisas. Aí veio o ministério do Filho do Homem e fez o casamento do crente com a palavra, conforme está escrito na própria mensagem do profeta, provando sua palavra 236. Olha, a coisa foi cumprida. Aí Jesus vem e revela o selo. Apocalipse 10, 7. Deus está encarnado no seu profeta no dia. Aquilo que o profeta fala é a boca de Deus. Mas aqueles que ficaram com William Branham, que tiveram ele como profeta, ficaram ao lado dele. Outros prosseguiram sua vida normalmente. Vocês podem ver que no tempo do profeta foi assim. Você não encontra um monte de pregadores que estavam ao lado do profeta. Você encontra o profeta pregando para todos os pregadores. Ele pregava em todos os lugares. Mas você não pode mostrar no tempo do irmão Branham centenas e centenas de pastores que estavam com ele. Não, porque era a mensagem do dia. Aquele povo viveu acostumado em suas igrejas e não aderiam ao ministério profético de Deus em carne naquele tempo. E o que aconteceu? Eles perderam. A mensagem estava sendo pregada aos vivos e aos que se perdem. Eles se perderam porque não puderam aceitar aquela mensagem. Se eles tivessem aceitado aquela mensagem, eles deveriam ter abraçado o profeta, crido na mensagem dele, pregado a mensagem dele. Mas aquilo foi uma meia dúzia que aconteceu, de um homem que teve tantos sinais na vida. Agora, se naquele tempo foi assim, você pensa bem hoje, como que as pessoas poderão estar ao lado da mensagem da esposa? Porque não tem promessa de sinais hoje. A promessa hoje, mesmo eu crendo em sinais, crendo na cura, na libertação, mas a promessa para hoje é que eu tenho que saber o que é. A promessa para hoje não é aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. Não, a promessa para hoje é Apocalipse 10, 8 a 11. É tomar o livrinho que foi revelado pelo 7º anjo, porque aquilo foi aberto por Cristo e entregue ao 7º anjo, e ele passou para nós. Então agora nós pegamos esse livrinho
que é a revelação. A revelação dos selos. Comemos. Não fica com ele parado na boca. Tem gente que só prova. Eles não comem. Por isso o livrinho não causa efeito. Porque eles provam o livro. Eles teriam que comer. E aquele livro os faria sujeito àquela mensagem. Cada um de nós sujeito àquela mensagem da esposa, como o profeta tem ensinado. Então, deixa eu prosseguir mais um pouquinho aqui. Assim como o Pai me enviou para pregar aos vivos, aqueles que tinham esperança, e então apresentar a mesma mensagem àqueles que não tinham esperança. Isto é, se não tem esperança, é perdido. A mensagem é pregada para perdidos, e perdidos que parecem ter cara de salvos, perdidos que param para ouvir a palavra. É o que tem acontecido neste tempo. Terceira etapa do profeta é pregada aos perdidos, não só da América do Norte, mas agora pregada na América do Sul, a terceira etapa. Porque o irmão Branham diz assim, ó, a mesma mensagem àqueles que não tinham nenhuma esperança, parece se enquadrar nesse tempo. E eu digo, isso é a mesma coisa, parece se enquadrar nesse tempo que nós estamos vivendo. Se enquadrou no tempo do irmão Branham, se enquadra agora no tempo da noiva. Que isso terá de ser feito, porque o Espírito de Cristo vivendo em nós não muda a natureza dele. Muitas vezes você tem que saber que o Espírito de Cristo vivendo em nós muda a nossa natureza, mas não muda a natureza de Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, é a natureza dele. Mas ele opera agora dentro de nós. Escuta, vivendo em nós, esse Espírito de Cristo não muda a natureza dele, ou não muda o sistema de Deus. Cada vez que Deus opera, mesmo que a pessoa não entenda, aquilo é o sistema de Deus. O sistema de Deus não é um sacerdote, não é um concílio de pastores, não é um plenário de pastores. Isso não é o sistema de Deus. O sistema de Deus é o profeta, é um ministério profético. E quando você tem um ministério profético, você, como evangelista, enquadra naquele ministério profético. Nós, como pastores, enquadramos naquele ministério profético. Os mestres enquadram naquele ministério profético. Por isso nós temos os 5 ministérios. Mas nós temos que enquadrar nossos ministérios no ministério da revelação do profeta Jesus, depois do profeta 7º anjo, depois do profeta esposa. Irmão Branham diz, ela tem o assim diz o Senhor. Então é profeta. Ela tem uma mensagem. É o sistema de Deus. Esta mensagem é o sistema de Deus. Todos ouvindo aquela mensagem. Fora daquela mensagem, estão perdidos. Fora daquela manifestação, estão perdidos. Por isso a América do Norte se perdeu, porque não viu a manifestação daquele que creu em Jesus, daquele que fez as obras maiores ainda do que Jesus fez. Conforme o próprio Jesus disse, isso ia acontecer, isso é escritura cumprida, isso já aconteceu. Estamos agradecidos por tudo isto ter acontecido. Isso enquadra com o nosso tempo. A Escritura tem se cumprido. Que isso terá de ser feito porque o Espírito de Cristo, vivendo em nós, não muda a natureza dele, ou não muda o sistema de Deus. Ele deve ser o mesmo em cada geração. Então vem geração, passa geração. Irmão Branham veio numa geração de nascimento. E quando foi a geração da pregação do ministério dele,
ele já estava lá por volta de 50, e ele estava pregando a mensagem. Aquela era a geração do irmão Branham. Você sabe que a geração pentecostal foi a geração de 1900 a 1950? Essa foi a geração pentecostal. Mas o irmão Branham começou a pregar um pouquinho antes dessa geração pentecostal, porque os judeus voltaram para a pátria. E o anjo do Senhor visitou o irmão Branham naquele tempo. Sabe por quê, meu irmão? É porque cada geração vem uma mensagem. Aí veio essa geração do irmão Branham. Irmão Branham pregou. Ele disse que não vai estar numa outra geração. Agora, do irmão Branham até aqui, nós já temos uma geração e meia. Do irmão Branham para cá. Então, ele disse que não estaria para julgar a próxima geração. Porque Deus opera, é o sistema de Deus operar por geração. Agora eu sei, tem tempo que a mensagem durou na era das trevas 1000 anos. E teve uma geração onde viveu o mensageiro. E Deus conta exatamente aquela geração por aquele período que viveu o mensageiro. Porque não tinha mais mensagem durante aquele outro período. Assim, no tempo do irmão Branham, tinha a mensagem pentecostal e logo a mensagem dele entrou em cena. Aí ele já estava pregando aos vivos e aos que não tinham esperança. Porque quando você recebe certo avivamento, que você crê que tem aquilo, e você não aceita a palavra de Deus que opera no próximo avivamento. Assim aconteceu com o povo pentecostal. Eles se encheram do avivamento pentecostal, aí veio o avivamento da revelação do profeta, dos 7 selos, e eles não aceitaram. Até os próprios que criam no irmão Branham, amigos do irmão Branham, ele disse que ele ia perder mais de 10 mil de seus amigos. Por quê? É porque estava já entrando na geração da revelação dos selos. Põe 50 anos, 40 anos em cima da revelação dos selos, para você ver aonde nós vamos. Então, passou esse tempo. Deus está agora operando exatamente no tempo da esposa. A esposa tem o assim, diz o Senhor. Ela tem a mensagem, porque comeu o livrinho através de João. Então, todos nós agora, ouvindo, sujeitos, submissos a esta mensagem da esposa nesse dia, pregando aos vivos e aos perdidos. Você vai perceber isso, que a mensagem é pregada, mas as pessoas não valorizam. E muitas vezes nós, dentro da mensagem, vamos esfriando. Essa mensagem que eu prego faz 20 anos. Quer dizer, a mensagem que o irmão Branham pregou, você põe 50 anos. Mas a mensagem que eu estou pregando, com 20 anos. E o que está acontecendo? É que vai perdendo a força. Toda a mensagem foi assim. Vai perdendo a força e as pessoas vão perdendo o temor. Nós todos vamos perdendo o temor. Pois tem pessoas que falam de cada um de nós, de coisas que nós nunca fizemos, mas fazem. Por quê? É um período da mensagem que para essas pessoas, elas já perderam o temor e a mensagem já não causa mais nenhuma influência na vida delas. Assim, a mensagem da esposa nesse dia está sofrendo. O povo que ouve a mensagem está começando o seu período de sofrimento. Se vocês não perceberem a mensagem que vocês estão ouvindo, estamos em decadência agora. Por quê? Porque já viemos para 20 anos. 20 anos pregando a terceira puxada no Brasil. Daqui para frente é decadência. Está decaindo a geração. Já deu para você notar isso? Então, nós vamos perdendo o temor.
a igreja em si vai perdendo a capacidade. O eleito é que permanece firme na palavra. O eleito permanece seguro na mensagem. Mas o mundo de hoje, de dentro da própria mensagem, e vendo a própria terceira puxada, tão clara, exposta a todo mundo, quem pode falar contra a revelação dos trovões? Está na mensagem. Mas quem falou? A mensagem da esposa. O novo nome. Como pode você falhar ainda com o novo nome? Sendo que foi o próprio William Branham que diz que a HM faz parte do nome de Deus e não é do nome Jesus. É do novo nome, mas ele não podia dizer do novo nome. Como ele dizia, Abraão era o nome de Deus. Você podia ver em Abraão, porque estava o HM. Mas ele não falava Abraão, só falou uma vez. Uma carta ao irmão Liveiro, parágrafo 28 e 29. Ele falou uma vez. O que é Bran? Bran quer dizer perfeito, perfeição. Agora, o povo da mensagem tem que passar tudo isso por alto. Não dá para comer essa mensagem. E a mensagem está sendo pregada aos vivos e aos perdidos. Perdidos são aqueles que ouvem e não conseguem absorver aquela mensagem. Não conseguem receber a mensagem, viver a mensagem, crer na mensagem. Mas a mensagem está sendo pregada. Os vivos são aqueles que escutam assim, diz o Senhor, da esposa desse tempo final, e permanece no seu posto de dever, como William Branham nos ensinou, permanecer no nosso posto de dever. Cada um de nós, você não tem que mudar de família, você não tem que mudar de igreja, você só tem que mudar de vida. Então mudamos de vida, nós ouvimos a mensagem, a esposa nesse dia, que é uma mensagem pregada aos vivos e aos que perecem. Os ministérios devem ser o mesmo. Você vê o ministério de Cristo e o ministério de Branham, deve ser o mesmo. E aí você chega ao ministério da esposa. Eu estou lendo o 116 da mensagem Almas que estão em prisão agora. Eu vejo alguns de vocês anotando as escrituras, São João 14:12, aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço. Escuta o que William Branham diz, veja as obras, pregando aos perdidos. Você crê em mim? Olha as obras. Fará as mesmas obras. As pessoas da mensagem pensam que fazer as mesmas obras é sair curando os enfermos, como William Branham tinha o dom de curar enfermos. Não, aqui o irmão Branham está dizendo aqui, ó, veja as obras. O que são as obras? Pregando aos perdidos, curando os enfermos, e então ao impossível de algum dia ser salvo. Está vendo? Que hora tremenda esta hora que estamos pregando. Uma pregação que pega dois povos. Nós já notamos isto, que é uma pregação que pega os dias de Noé e os dias de Ló. Agora uma pregação que pega os vivos e os perdidos. Os que são salvos e os que não poderão ser salvos. Por que não pode ser salvo? Porque Deus é mau e predestinou eles? Não. Eles mesmos estão mostrando que não têm capacidade de ouvir o que o Espírito diz à igreja. Eles não têm, porque agora é a mensagem final que o Espírito está falando através da mensagem da esposa, pregando aos vivos e aos perdidos. Que você seja um salvo, que ao ouvir esta mensagem, vem para ela, creia nela, não é minha, é de Deus, é a voz de Deus nos chamando nesse dia para uma pregação que os vivos, que recebem a voz de Deus, a palavra de Deus, recebem, aceitam, vive
come esse livrinho. E os perdidos, encosta o ministério da esposa, o domínio da palavra profética no tempo em que vivemos. Pai, eu peço ao Senhor ajudar esta igreja que está me ouvindo, porque todos nós carecemos de Ti. Não podemos viver sem Sua palavra. Sua palavra no dia, reconhecer o poder da Sua palavra. E quando a era vai declinando, Senhor, a gente vê a frieza nos corações, a irresponsabilidade nas vidas das pessoas, e vemos um povo sofredor nesse tempo final. E cada dia vai decaindo a era, vai piorando, e o seu povo precisa permanecer com mais força. Foi assim que Abraão ficou. Quanto mais tempo parecia que estava morto, que não tinha nada, ainda veio a criança, porque o Senhor deu aquela mensagem para ele. Assim somos nós hoje. O Senhor tem dado essa mensagem para a esposa deste dia, e estamos nos fortalecendo nesta mensagem. Ajuda esta igreja, perdoa nossas faltas, enche-nos de seu amor, de sua graça, para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Hoje eu estou vivendo neste mundo de pecado, onde muitos falsos cristos a milhões têm enganado. Muita gente está vivendo na escuridão sem saber. Outra vez